Olá, amigos, boa noite a todos. Hoje nós iremos traduzir o primeiro versículo do Evangelho de João. Sabemos que existe uma polêmica muito grande acerca desse versículo, principalmente acerca da tradução e a mensagem espiritual que ele nos traz. O que esse versículo quer dizer? O que João quis dizer quando disse que Jesus, o Logos, a palavra, estava no início e estava com Deus e era Deus? Alguns acreditam que esse versículo é a base para a defesa da doutrina da Trindade. Sabemos que essa palavra Trindade não está na Bíblia, mas que existe uma narrativa, acerca de algumas expressões para construir essa doutrina, e esse é um dos versículos fortes para a defesa da doutrina da Trindade. Porém, alguns dizem que esse versículo, na verdade, não está falando disso. Não está dizendo que Jesus, ele faz parte de uma trindade, mas que fala da divindade de Jesus, que Jesus é divino. Existe uma polêmica acerca do artigo, e hoje nós vamos analisar toda essa expressão, enarchi en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Temos aqui, fazendo uma análise, nós iremos dividir, certo? Em três cláusulas distintas, unidas pela conjunção kai. Nós temos três expressões nesse versículo. Temos enarchi en hologos, aí temos a conjunção kai. Depois nós temos hologos en proston theon, outra expressão, temos o kai mais uma vez, e temos theos en hologos. Então nós vamos analisar por partes esse versículo. Temos aqui no grego en, a preposição, que é em. Temos archi, que significa princípio, começo. Temos aqui en, a preposição, seguido do dativo. Temos archi, substantivo também dativo. Feminino singular, significa começo, princípio. Temos o verbo, en, que é o verbo imperfeito, indicativo ativo, ou seja, era ou estava, do verbo eimi. Temos hologos, aqui nós temos um substantivo com um artigo definido. Hologos, nominativo masculino singular, significa palavra, razão, princípio, analogia. Temos o kai, que é a conjunção que separa as frases. Temos hologos, de novo, repetindo, nominativo masculino singular, mostrando que ele é o sujeito principal da frase. Temos mais uma vez o verbo eimi, no imperfeito, indicativo ativo, terceira pessoa do singular, era. Temos uma preposição pros, que é seguido de acusativo, que dá uma ideia de em direção, junto a, para, com ou junto a. Temos aqui também, isso aqui é interessante, dentro daquela construção da frase, nós temos ton theon, ou seja, nós temos aqui um substantivo no acusativo, masculino singular, acusativo masculino singular, theos, que significa Deus. Temos o kai, de novo a nossa conjunção, temos theos aqui, já como um predicativo nominativo masculino singular. Theos. Temos aqui en, o verbo imperfeito, indicativo ativo, mais uma vez, e o hologos, que vem acompanhado com um artigo definido. Nominativo masculino singular. O artigo é o sujeito da frase, que é o logos. Então vamos dividir gramaticalmente, esse versículo em três verdades principais. Esse versículo ele estabelece três verdades cruciais sobre o Logos.
É o que João está querendo trazer, é o que ele nos trouxe, que o texto identifica como sendo Jesus, né? E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quem é esse? Jesus Cristo. Então, a primeira expressão que nós temos é en arche en ho logos. Ou seja, no princípio, no começo, era o logos. Temos aqui o verbo imperfeito, né, do verbo eimi, que é era, que indica uma existência contínua no passado, sem ponto inicial, confirmada pela expressão en arche, ou seja, no início de tudo. Não sabemos que início é esse, mas no início de tudo. E essa expressão ela remete ao Gênesis, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes de que qualquer outra coisa existisse, Jesus já existia. Então, esse texto aqui está falando da eternidade do Logos. No princípio, referindo-se ao Gênesis. A segunda expressão que nós temos é kai ho logos en proston theon. Temos aqui a preposição pros, ton, theon. Preposição pros, que traduzindo literalmente fica para com Deus. Significa que o Logos estava em relação pessoal com Deus. Ele estava face a face com Deus Pai. Indicando aqui também distinção de pessoa, mas não separação de essência. Isso é interessante, porque algumas pessoas, né, defendem que Jesus ele é o próprio Deus, né, e fazem essa confusão de pessoas, né, entre Deus Pai e Jesus Cristo. Porém, o texto é claro em dizer que o Logos ele estava com alguém. E ele estava com quem? Ele estava com Deus. Nós temos aqui um artigo, theos, né? E aqui a representação de Deus, né? Mais um substantivo, num caso acusativo. Então, o Logos ele estava com alguém. Ele estava com alguém. E quem é esse alguém? Deus. Deus Pai. Kai ho logos en proston theon. Então temos a primeira verdade, né? Jesus ele estava no início de tudo, falando da eternidade de Cristo. Temos a distinção do Logos, né? O Logos não é o próprio Deus, porque ele estava com Deus, ele estava com alguém. Nós temos aqui dois personagens, dois sujeitos na frase. E por último, a última expressão, que é kai theos en ho logos, que vai falar da natureza do Logos. O theos aqui, ele está como um predicativo, né? Deus. Vem antes do verbo en, né? E não possui o artigo definido, ou seja, é uma expressão anartro, no grego. Enquanto o sujeito, ho logos, possui, né? O Logos, ele é o sujeito da frase, ou seja, o Logos era Deus. O texto não está dizendo que o Logos era o Deus. Não tem aqui o artigo, ton, mostrando que é um sujeito. Não tem ho logos era Deus. Não tem um artigo, né? Então é um predicativo do sujeito. Temos o sujeito ho logos com o artigo e está dizendo que ele era Deus. É como se você dissesse assim:
havia um aluno e o aluno estava com o médico e o aluno era médico. O que você entende? Que o aluno era médico. Agora, se eu uso o artigo, muda a frase. Diz assim, já não é um predicativo, mas nós temos, já fica mostrando, né, dois sujeitos. Na verdade, explicando que um sujeito é o próprio sujeito, né, na frase. Como diz assim, no princípio era o aluno estava com o médico e o aluno era o médico. Temos dois sujeitos, né, o aluno e o médico, e aqui está trazendo uma explicação que ambos eram o mesmo, mas porém precisa do artigo, como na primeira construção, né, que quando vai dizer que o Logos estava com Deus, e que o Logos era Deus, ele era divino, ele era eterno, ele estava com Deus no início. No verso seguinte, no verso 2, ele vai repetir de novo que ele estava no princípio com Deus. Então nós temos aqui kai theos en hologos, predicativo theos, Deus, vem antes do verbo en e não possui o artigo definido, ou seja, é um anartro. Quando não possui, é um anartro, se torna um predicativo do sujeito. Enquanto o sujeito hologos possui. Isso é uma construção gramatical que significa que o Logos tinha a natureza de Deus. Se você ler todo o capítulo, você vai entender que, na verdade, o que João quer passar para os seus leitores e que ele quer falar, a mensagem que ele nos traz, é sobre a divindade de Cristo e sobre a preexistência de Cristo. Cristo ele é divino. Cristo é Deus, não o Deus Pai, né? Mas Deus, ele é divino, ele tem a natureza divina. Mas não que o Logos fosse a totalidade da pessoa de Deus. O Deus Pai, introduzido na cláusula anterior com o artigo ton theon. Em suma, gramaticalmente e teologicamente, esta cláusula, né, ela afirma que sobre a divindade do Logos. Então é isso que João quer passar, né, em todo ali o seu capítulo 1 do seu evangelho, falando sobre a divindade de Jesus, que Jesus é divino. E mais lá embaixo, ele vai dizer que ele é o unigênito do Pai, o único nascido do Pai. É interessante quando nós falamos sobre nascimento, né? Jesus ele é o maior exemplo que eu e você devemos seguir. O apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Cristo ele é o nosso exemplo principal. Ele é nascido de Deus. Jesus, quando ele estava falando com Nicodemos, ele vai dizer que é necessário nascer de novo. Nascer de cima. Nascer de Deus. Nascer de Deus, amigos, é se tornar parecido com Cristo. Eu e você precisamos nos tornar parecidos com Cristo, nascendo de cima. Esse é a verdadeira transformação. Esse é o verdadeiro chamado. Essa é a verdadeira mensagem, a boa nova. Eu e você podemos nascer de Deus. Como fazemos isso? Primeiro confessando, né? A palavra de Deus diz que nós devemos confessar com a nossa boca. Aceitar Jesus publicamente. Falar dele, falar do amor dele. Crer com o coração. Se arrepender dos nossos pecados. E converter dos nossos maus caminhos. E assim nos tornaremos parecidos com Cristo, nascido de Deus, o único filho de Deus, veio aqui mostrar o exemplo. E a boa nova é que ele derrama do seu espírito
para que todos aqueles que nele crê possa viver uma vida em conformidade com a palavra e agradando a Deus e a Cristo. Então, amigos, essa foi a tradução, né, análise do primeiro versículo do Evangelho de João.